Primeiro livro de Reis, capítulo 21. O título dessa mensagem é O Destruidor de Projetos. E sucedeu que depois destas coisas, tendo Nabote, os israelitas, uma vinha que em Israel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, os israelitas, lhe falara, dizendo: não te darei herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu o pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que estás tão desgostoso o teu espírito, que não comes pão? Ele lhe disse: porque falei a Nabote, os israelitas, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alega o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, os israelitas. Então escreveu em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos, aos nobres que havia na sua cidade e habitavam em Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde a Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra o Deus e contra o rei, trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos, os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara, e apregoaram um jejum e puseram a Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se de frente dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras, e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, os israelitas, a qual ele te recusou a dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, os israelitas, para a possuir. Glorioso Deus, louvado seja, engrandecido seja para sempre o teu nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos reunidos como igreja para aprender a tua palavra. Neste momento eu te peço, ó Pai, que tu fala aos nossos corações, que tu ministra nossas vidas, que tu manifeste o teu favor, ó Pai. Sabemos, ó Deus, o quanto precisamos de ouvir a tua voz, o quanto a tua palavra nos alimenta, ó Deus. Precisamos do teu alimento para lutar, para prosseguir numa época de tantos desafios, ó Pai, de tantas vidas, ó Pai, que precisam, ó Deus, de ouvir a tua voz. E como ouviremos se não há quem pregue? E como nós iremos pregar se tu não nos alimentar, Senhor? Sem ti nada podemos fazer. Então eu te peço humildemente que tu venha falar nesta hora, para que a nossa alma se alimente, teu nome seja glorificado. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Peço, irmãos, que se assentem. Bom, eu creio que essa história é bem conhecida, mas para quem não conhece, é a história de um camarada que ele era bastante olho grande, né? Para quem não sabe, o rei de Israel, ele tinha prerrogativas grandes. O melhor da colheita era para ele. Obrigado, irmão Júlio. E
ele tinha do bom e do melhor. O rei era rico. E mesmo assim, Acabe tendo tudo do bom e do melhor, ele ficou de olho grande na vinha de Nabote. E foi e pediu a Nabote se ele queria vender a vinha para ele ou trocar por outro. É tipo assim, o cara tem um carro bonitão, aí o outro tem um carro mais feinho, quer que o cara troque o carro dele com ele. E o cara fala que não quer, que gosta do carro dele, já está acostumado com aquele carro, mas o camarada quer o carro do outro. E aí, como Nabote não quis vender a vinha para ele, e ele contou para a esposa dele, a Jezabel, que era uma feiticeira, e ela falou: eu dou um jeitinho nisso aí para você, fica tranquila, tu não é o rei de Israel? E ela arrumou homens de Belial para caluniarem Nabote, dizendo que ele tinha blasfemado, e a blasfêmia era passiva de morte, e Nabote foi apedrejado, e tão logo ele soube que Nabote morreu, ele foi lá e possuiu a vinha de Nabote. Que coisa horrorosa que um rei de Israel fez. Volto a dizer, o rei, ele era rico, o melhor da colheita era para ele, tudo de melhor era para ele, mas mesmo ele tendo tudo melhor, ele ainda cresceu o olho em apenas uma vinha, que o vizinho, inclusive, o que o olho não vê, o coração não pensa. A vinha era do lado do palácio dele, e ele falou assim: eu quero essa vinha. O título dessa mensagem é o destruidor de projetos. Por que aquele povo apedrejou Nabote? Porque eles acreditaram na mentira que os homens de Belial falaram. O que são homens de Belial? Homem de Belial simboliza homens maus, homens malignos, homens que não têm ocupação. Se você pesquisar sobre Belial na Bíblia, em qualquer... é só coisa ruim. E engraçado que é uma coisa que é falada no Novo e no Velho. Até o próprio apóstolo Paulo fala de homens de Belial. São pessoas realmente malignas. Mas mesmo ele sendo um homem de Belial, o povo acreditou e matou o camarada. Quem sabe Nabote tinha um projeto, né, de fazer uma grande fábrica de vinhos, né? E tudo se perdeu porque ele morreu. Isso se chama juízo temerário. O que é um juízo temerário? Um juízo precipitado em coisas infundadas. E hoje, isso é o motivo de muita gente, às vezes, ver o casamento destruído, ver os seus projetos destruídos, por acreditar numa mentira. Há poucos dias atrás, poucos tempos atrás, né, eu passei por uma situação parecida. Eu era no ministério e conheci um presbítero lá, e saí do ministério e fui para outro. E eu passava, depois demorou um tempo, eu comecei a encontrar com ele na rua, e ele passava e não falava comigo. Aí eu fiquei, puxa vida, só porque eu saí do ministério, o irmão não quer falar mais comigo? Isso é normal em algumas igrejas, não é verdade? O cara sai do ministério, às vezes está no mesmo campo, mas só porque saiu de uma igreja para outra, a pessoa não quer falar, acha que ele foi traidor porque mudou de igreja. E aí eu comecei, e eu gostava muito dele, né? Um senhorzinho já assim, até simpático ele. Aí eu falei assim, eu vou parar, eu vou perguntar a ele. Mas depois eu ficava assim, não falo, não falo. E nesse falo, não falo, um dia eu fui convidado a pregar numa igreja, e quem estava lá? O irmão. Aí ele falou, hoje eu vou ter que falar com ele. Só que não deu tempo. Antes de acabar o culto, depois que eu preguei, antes de eu pregar, ele teve uma oportunidade. Aí ele falou, irmãos, ora por mim, que eu estou com um problema sério. Eu estou enxergando só 3% dessa vista aqui, irmão. Eu estou praticamente cego. O irmão não falava comigo porque ele estava cego praticamente. E como ele não usava uma bengala, só um óculos escuro, eu pensei, está usando óculos escuro porque ele... Não, e eu vi que ele andava... E depois que eu me liguei que ele andava bem devagarzinho, tadinho. Ele estava cego. Percebe? Eu fiz um juízo errado do irmão. Já imaginou se eu paro ele... Ué, irmão, como é que seria constrangedor para mim? Ele falou, não, irmão, eu não falo porque eu não estou enxergando nada. Não é verdade? Eu ia ficar envergonhado. Pois é, irmão.
Juízo temerário destrói amizade. Graças a Deus que eu não falei, ela é meu amigo até hoje e tudo ficou em paz. Ainda bem que eu não contei também para ninguém. Só falei que é minha esposa, né, Simone? Que o irmão não queria mais falar comigo e eu queria saber por que ele não falava comigo. Então, às vezes, irmãos, não paramos para pensar o quanto é perigoso a gente acreditar em tudo que a gente ouve. E o quanto isso é altamente letal e destruidor. Há um caso que passou nas mídias aí, na televisão, de um homem que ele fez vasectomia e a mulher engravidou. Aí ele, minha mulher engravidou, tem alguma coisa de errado. Mas ele amava muito a sua mulher. E ele, a pensar que a mulher dele tinha sido infiel com ele, sabe onde ele foi? Ele foi lá para o médico brigar com o médico. Olha, doutor, que operação é essa que o senhor fez em mim, que a mulher está com tá buchuda lá? Aí, é assim que eles falam, né? Mas eles falam, é o jeito de falar, né? Não é pejorativo, não. Aí ele falou, vamos ver aí. Em momento algum, ele falou, minha mulher, esse menino nem é meu, não. Sabe o que aconteceu? Canalizou. A operação canalizou de novo. E se ele não voltasse no médico, ia nascer aquele, mais outro e mais outro. Percebe? Ele tinha o amor, tudo crê. Quem sabe alguém falou, sei não, hein, fulano, tua mulher é grávida. Não sei não. Ele amava a sua esposa, o amor tudo crê. Coisa linda, né? Se ele desconfia dela, nunca mais o relacionamento seria o mesmo, porque ele duvidou dela. Não é verdade? Uma história que conta antigamente, minha sogra conta muito ela, que um homem, ele foi para o campo caçar e deixou um cachorro tomando conta do seu filho. Eu creio que alguns conheçam essa história também. Deixou um cachorro grande, forte, bravo, tomando conta do seu filhinho, porque a esposa dele também tinha ido na cidade, ele não tinha com quem deixar o garotinho. E foi caçar. Quando ele volta, ele vai entrando na sua casa, ele vê aquele racho de sangue e o cachorro parado lá, cheio de sangue. Quando ele olhou aquilo, ele pensou, o cachorro matou meu filho. Ele puxou a espingarda e deu vários tiros no cachorro, matou o cachorro. Cheio de ódio no coração, seu desgraçado, matou o cachorro. E foi lá para ver o filho dele. Quando ele entra, onde estava o filho dele estava vivo e havia uma enorme cobra morta. Aquele sangue é que o cachorro lutou com aquela cobra, matou a cobra e protegeu o cachorro. Ele fez um juízo temerário. Ele acreditou no que seus olhos viram. Quando a mulher dele chega, ele estava com o cachorro no colo, chorando e dizendo, matei o meu melhor amigo. Percebe, irmão? O quanto é perigoso quando nós acreditamos em qualquer coisa que nós ouvimos de alguém. Vale a pena lembrar que a Bíblia diz que os homens e mulheres de Deus seriam caluniados. A calúnia aconteceu na vida de José, por causa da mulher de Potifar. José estava tranquilão, né? Potifar botou ele sobre todas as coisas. E por causa da calúnia daquela mulher. E tudo dava a entender que realmente José tinha tentado alguma coisa com a mulher, né? O cara não estava lá, a capa ficou lá. Aquela pessoa, ele tentou agarrar minha mulher mesmo. E ele foi para o cárcere por causa daquilo. Percebe, irmãos? O perigo que é um juízo temerário, um juízo precipitado, um juízo arriscado e perigoso. Casamentos são destruídos às vezes, irmãos, para nós acreditarmos no que ouvimos ou no que nós vemos, mesmo que tudo pareça ser o que nós estamos vendo. Realmente, tudo dava margem para a mulher ter traído o marido, como é que ela engravidou? Tudo dava margem para o cachorro ter mordido, mas não foi. E nós vemos isso na vida de José. Davi reclama nos Salmos sobre calúnia. Davi foi caluniado. Neemias e Esdras, a construção do templo foi parada, interrompida, porque fizeram uma calúnia de Neemias e Esdras.
Jeremias foi caluniado, os inimigos, vamos ferir Neemias com a língua. Jesus foi caluniado e os apóstolos foram caluniados. Então, se os homens de Deus são caluniados, e as mulheres, claro que também, é muito importante a gente pensar nisso. Amado, a nossa igreja está crescendo, e o inimigo vai tentar de todas as maneiras. Quem sabe, falar alguma coisa do teu marido, da tua esposa, que você vai pensar, ou do teu melhor amigo, ou às vezes até do teu patrão. Há uma história que aconteceu há muitos anos, eu postei até no grupo, não sei se, como o pessoal não leu o capítulo, eu vou falar dela agora, que de repente nem todos assistiram. O título desse vídeo está lá no grupo, é A Amante do Pastor. Ela conta uma história, só que isso aconteceu mesmo, isso não é uma história fictícia. O culto estava começando, numa igreja que eu não vou nem citar o nome da igreja, no vídeo fala, meu filho, nem falar. E uma mocinha muito bonita se levanta e fala assim, eu preciso falar, eu posso falar? Aí, pode, aí pegou o microfone, já estava tudo ligado, e ela falou. Virou para o pastor e falou, não dá mais para segurar, eu vou ter que falar a verdade. Aí o pastor olhou assim para ela e falou, o quê? Que nós somos amantes. Quando ele fala isso, a mulher do pastor já desmaiou, ela já caiu desmaiada. Eu não consigo mais esconder, nós temos que falar isso, não podemos esconder isso mais. E ela começou a falar, há muito tempo que nós temos um caso, e eu tive que falar a verdade, porque eu não consigo mais segurar. Aí ele, o pastor, isso é uma mentira, como é que pode você inventar uma coisa dessa? Olha, é verdade, e para provar que é verdade, eu vou falar uma coisa aqui, ele tem uma marca nas partes íntimas, assim, assim, assim. Quando ele falou isso, aí não teve culto, virou um furdunço, acabou o culto aquele dia. O que aconteceu? Diante do que aquela mulher falou, a esposa teve a certeza, porque realmente ele tinha aquela marca nas partes íntimas. A igreja foi à bancarrota, um monte de gente foi embora da igreja, até porque tem pessoas que são crentes no pastor. E o que aconteceu? O pastor presidente instituiu aquele pastor, tomou a sua credencial. O pastor, triste, foi morar em um sítio, sozinho, não casou mais, preferiu ficar sozinho. A mulher do pastor casou de novo, teve mais filhos além do que ele já tinha, e o tempo se passou. Um dia, esse pastor presidente foi chamado para orar por uma mulher que estava com câncer. Quando ele chega para falar com aquela mulher, isso 20 anos depois, essa história deve ter algo em torno de uns 30, muita gente conhece essa história, é muito conhecida, mesmo quando não estava na internet. E aquela mulher falou assim, está me reconhecendo, pastor? Ela, não. Sou cancerosa, desfigura. Não. Eu sou amante do pastor fulano de tal. E aí? Pois é. Aquilo que eu falei naquele dia não foi verdade, pastor. Aquilo foi mentira. Aquilo que você... Que isso? Como é isso? Não. Como você sabia que ele tinha uma marca nas partes íntimas? Pois é, pastor. Aquilo foi uma armação. Como que você sabia? Eu trabalhava de faxineira num hospital, e o pastor foi lá fazer uma operação, e como eu tinha amizade com a enfermeira, ela me deixou entrar, e eu descobri o pastor, e vi essa marca que ele tinha nele. O pastor presidente perdeu o chão. Ele não queria nem mais conversar com ela, ele orou por ela, ele saiu a 1000 para casa, entrou dentro do escritório dele, pegou a credencial do pastor e foi direto no sítio do irmão. Ele não fez mais nada. Quando chegou lá, ele muito humilhado, pediu perdão ao pastor. Pastor, me perdoa, como eu fui acreditar naquela mulher, como aí realmente eu desconfiava, eu sei que o irmão era íntegro, mas eu vim aqui trazer a sua credencial, o senhor pode voltar a ser pastor da nossa igreja. Aí o pastor, que foi destituído, falou assim para ele, pastor, o senhor vai devolver
a minha esposa e os meus filhos, se o Senhor for devolver a minha esposa e os meus filhos, eu quero a minha credencial. Se não, eu não quero, me deixa ficar aqui. E aquele pastor morreu abandonado naquele sítio, por causa de um juízo temerário. Amados, talvez você vai pensar que o problema maior foi a calúnia. Não, irmão, calúnia sempre vai haver, está no pacote, tanto que fala bem-aventurado quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Amém? Está no livro de Mateus, no capítulo 7, no Sermão da Montanha. O ponto é nós termos cuidado de não fazer um juízo temerário, porque esta arma de caluniar homens e mulheres de Deus sempre foi usada e nunca vai parar. Amados, o inimigo está muito desesperado com essa igreja, e consequentemente igreja é feita de famílias, e entender isso se torna extremamente importante, porque o problema maior não é a calúnia, o problema é quem ouve a calúnia. Quem sabe se a mulher daquele pastor tivesse um pouco mais de sabedoria e acreditasse no seu esposo. Não, meu esposo, ela acreditou numa mentira. Amados, quem sabe por esse dia você ouviu, ou quem sabe você vai ouvir alguém falar no teu ouvido alguma coisa do homem de Deus. Quer um conselho? Investiga. Projetos são destruídos, igrejas são destruídas, amizades são destruídas, famílias são destruídas, quando nós fazemos um juízo temerário. Ouvimos, e tudo que ouvimos tem lógica mesmo? Impossível. Ela falou a marca que ele tinha. Não tem como não. Chega já para o meu sogro, Giovanni, vou largar a Simone porque o filho vai vasectomia, a Simone engravidou. Falou, Giovanni? Meu sogro vai falar, tá certo, né? A calúnia é uma coisa fabricada no inferno pelo diabo. Olha que quem promoveu a calúnia foi quem? Jezabel, uma feiticeira. Então as calúnias são bem feitas. É bem feita para que se pense que é verdade. Irmãos, eu não gosto de falar que parece um pouco clichê, mas o que Deus tem a fazer? Eu não falo nessa igreja de IBC de Campo Grande. Se vocês estão achando que a IBC é uma bênção, eu tenho uma notícia boa para falar. Uma notícia ótima. Isso é só o começo, irmão. Os pastores da IBC estão só fazendo o que Elias fez, jogando água sobre o altar, sobre o holocausto. Estamos só jogando água, irmão. Se você está achando que é uma bênção, eu tenho uma notícia boa para falar para você. Só estamos jogando água. O melhor vai ser quando o fogo pegar. Só que tem um detalhe: ele continuará fazendo as calúnias. E vou repetir de novo: as calúnias parecerão ser verdade. Então eu falo de uma maneira, toda vez que você ouvir falar de alguém, da tua esposa, do teu marido, do teu filho, do teu pastor, investiga, pergunte para ele. Não faça o que a Bíblia chama de juízo temerário, porque talvez você esteja contribuindo para a destruição de um projeto. O diabo não está preocupado, irmão. Talvez você vai falar, mas o diabo está preocupado com essa igreja, não tem nenhum prédio. Irmão, o diabo está preocupado com a igreja onde a palavra é pregada. O diabo está preocupado com a igreja onde existem pastores que têm coragem de pregar a Bíblia como ela é e sofrer as represálias do inferno. O diabo não está preocupado numa igreja que você vai entrar lá para receber um azeite ungido, resolver o teu problema com o objeto. O diabo não está preocupado com isso. O diabo não está preocupado numa igreja onde é um clube social, onde as pessoas ficam assim: por que você não sai da tua igreja? Eu não saio de lá porque meus amigos estão lá.
Se eu sair de lá, vou perder meus amigos. Aí cada um de lá pensa assim. Cada um. E todo mundo ficou lá. Clube social. O diabo não está preocupado de uma igreja onde não existam pastores que tenham coragem de, por pregar a verdade, não ter a riqueza que os outros têm. Então, amados, essa mensagem é realmente um aviso, um despertamento, porque o que Deus vai fazer nesse ministério é muito maior. Às vezes a gente não gosta de falar assim, porque fica parecendo meio clichê, mas eu não posso deixar de falar do que Deus tem me mostrado. Mas o inimigo vai usar essa arma. Não sei se vai ser contra a tua esposa, contra o teu marido, às vezes até no teu trabalho. Vão dizer que o teu patrão falou algo de você, e você vai lá brigar com o teu patrão e perder o teu emprego. Ou o teu colega de trabalho, ó, fulano falou bem isso de você, você vai discutir com um camarada e não é nada daquilo. Porque a calúnia contra os homens de Deus é recorrente. Pesquise na Bíblia, calúnia, você vai ficar assustado. José, Davi, Neemias, Esdras, Jeremias, Jesus, todos foram caluniados. Agora, o problema é, por que Acabe cresceu os olhos na vinha de Nabote? Porque ele era uma pessoa medíocre, sendo ele o rei, rico como ele era, ele não era feliz. Só que aquilo que ele fez com Nabote, lá na frente, Elias falou, você matou Nabote, não matou? Mas da mesma forma que os cães lamberam o sangue de Nabote, vai lamber o teu sangue também, rapaz. Então, é muito perigoso quando a gente não vive o Evangelho. E por que há pessoas dessa forma, como Acabe era? Por que Acabe ia ter inveja da vinha de Nabote? Se ele era rico? Irmãos, a coisa que mais destrói projetos através da calúnia é a inveja. Ele tinha inveja da vinha de Nabote. Muito bem, invejar um camarada pobre, ele sendo rico. E há pessoas que pensam, irmãos, que nós vamos para Jesus e batizamos e viramos anjos. E há pessoas que às vezes vêm para o reino e tem esse problema de inveja, tem esse problema de complexo. Tinha um complexo de inferioridade. Isso é claro e patente, que Acabe tinha um complexo de inferioridade, que como com um camarada rico, ele vai ter inveja de uma vinha? É uma vinha, irmão, uma vinha. Não era nem uma carruagem, poxa, uma carruagem de ouro, sei lá, era uma vinha, irmão. Ele podia pelo menos pegar na boate, me ensina como é que eu planto uma vinha para ficar bonitona que nem a tua. Não, e há pessoas assim no reino, irmão. Não pensa que Jesus trouxe a gente para o reino porque ele olhou para a gente e achou que a gente era muito bonitinho. Agora, por que pessoas ainda estão no reino e não mudam? Porque Acabe fazia parte do reino. É porque não entende que a nossa mudança não acontece por causa de um batismo nas águas, no Espírito Santo, por causa de um curso de teologia, ou porque usou essa ou aquela roupa. A nossa mudança das nossas crises existenciais só acontece a partir de relacionamento com a palavra. A mudança da nossa vida acontece quando nós entendemos que a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando Jesus abre seus braços lá na cruz, cada gota de sangue que descia ali, não era só para curar enfermo, curar paralítico. Cada gota de sangue daquela não era para fazer alguém deixar de ser membro para virar pastor ou presbítero. Cada gota de sangue daquela não é para mudo enxergar, surdo falar. Não, cada gota daquela também era para transformar. O maior milagre que Deus faz na nossa vida não é fazer um paralítico andar, é fazer alguém que era invejoso deixar de ser invejoso, é falar alguém que é rancoroso deixar de ser rancoroso. As maiores prisões que nós temos não são prisões físicas, são prisões internas, e por causa dessas prisões, pessoas caluniam,
Pessoas falam mal para tentar matar a outra. Então, amados, é muito sério isso. Os nossos projetos materiais e espirituais correm risco quando nós não levamos a sério o perigo que é a calúnia, a difamação. A Bíblia chama de maledicência, e o diabo vai usar muito, não tenha dúvida, muito isso, e alertarmos sobre isso é muito importante. Às vezes você vai olhar uma coisa e pensar que conta-se uma história, e essa é a última que eu conto, de um homem, de uma igreja, que estava se consagrando, ia fazer uma consagração para diáconos, e fizeram um curso, e teve um irmão do grupo que estava fazendo o curso para diácono, que o pastor presente chegou e falou: olha, quando chegou o final do curso, esses aqui vão ser, agora você, infelizmente, você não passou. E aí o semblante dele descaiu. Eu falei: mas eu acertei todas as questões do questionário, por que eu não vou ser consagrado a diácono? Lembra que eu falei que a avaliação não era só pelo questionário, a avaliação era o pacote, e você, infelizmente... Aí ele brincou: se você não tem nem cara de diácono. Aí ele: tudo bem. Aquele irmão foi para casa arrasado, mas ele amava muito aquele pastor, e ele foi orar, chorou, e a esposa dele consolando ele. Só que a esposa dele, tadinha, né, ficou tão triste com aquilo, que ele gostava muito do pastor, e o pastor falou aquilo para ele, e ele tinha muito amor à obra, e ela contou para a melhor amiga, que a melhor amiga contou para todo mundo. Então cuidado, não conte para sua melhor amiga aquilo que não é para contar. Ela não falou por mal, ela também estava oprimida, que ela viu o marido daquele jeito, deprimido, e o marido falou assim: mas olha, eu acho que realmente o pastor não gosta de mim não, agora que eu estou percebendo. Já percebeu quanto tempo o pastor não me deixa mais pregar na igreja? Aí a mulher: é verdade, né? Nunca mais ele botou você para pregar. E a mulher dele pensou até em sair da igreja, mas ele falou assim: não, eu vou ficar lá porque eu gosto muito dele, e vamos ficar. Você vai no dia da festividade para a consagração? Aí ela virou assim, ele virou para a esposa: vou, esposa, vou, minha esposa. O que aconteceu com aquele irmão? Igual aconteceu com Jesus, irmão. Antes dele orar, ele estava, depois que Jesus ora, quando os soldados chegam para pegar ele já não corre. Mas observa que antes de Jesus fazer aquele período de oração, que as suas gotas tornavam em sangue, ele estava com medo. A mesma coisa foi esse irmão. Enquanto antes dele orar, ele foi orando pelo pastor, orando pela situação, ele teve paz. Ele se sentia humilhado, porque viu todo o grupo que ia ser consagrado e ele não, ele estava humilhado. Mas ele foi no dia da consagração. E no dia da consagração, por conseguinte, né, ele ainda fez o bolo da festividade, ainda ele quer fazer o bolo. Aí o pastor ficou olhando ele assim, arrumando lá o bolo para depois do evento. E aconteceu o evento, aí chamou todo mundo lá na frente, consagrou todo mundo, e a igreja assim, olhando assim para ele, né? Quando chamou todo mundo para ser consagrado diácono, ele falou: gente, eu tenho novidade para vocês, nós teremos também uma consagração para presbítero. Aí todo mundo: quem será? É aquele irmão ali. Ele veio chorando. Ele, ao invés de ser consagrado a diácono, ele foi consagrado a presbítero. O pastor falou: me perdoe, eu tive que fazer esses testes, eu precisava de alguém para ser o meu segundo aqui, eu precisava de saber se esse segundo ia ter essa humildade, porque nós somos chamados para sofrer, meu amado. Os dois se abraçaram e choraram, e a igreja explodiu de alegria, sabe? Isso é uma história que aconteceu também, irmão. Tudo que estava acontecendo dava a entender que o pastor queria que ele saísse da igreja, que não dava oportunidade para ele cantar. E na hora do curso, falar com ele, ele acerta o questionário, e ele não ia ser. Amados, esta é a palavra de Deus para nós, irmão. Deus nos trouxe a um lugar para nós sermos de bênção, para nós sermos ponte, para nós sermos pessoas que curam.
mas o inimigo não vai fazer por menos. Ele sempre vai usar a mesma arma: a calúnia, a maledicência. E se nós estivermos focados na palavra e não formos precipitados, orarmos, a Bíblia fala que sejamos prontos a ouvir e tardio no falar, nós sejamos vitoriosos. Amém? Os projetos são inúmeros e Deus quer nos levar a outros níveis espirituais, para nós sermos pontes. Já percebeu quantas pessoas com síndrome do pânico, depressão? É nós que seremos instrumento para curar essas pessoas. Vamos orar? Vamos orar, né? Amado Deus, glorioso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, a minha oração, ó Deus, hoje não é que Tu nos venha nos livrar da calúnia, nos dê graça para passar pelas calúnias. A minha oração hoje, ó Pai, é que nos dê graça para, quando ouvirmos qualquer coisa de alguém, ou pensarmos alguma coisa de alguém, nós viemos ter o Teu amor, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o amor tudo sofre, que o amor tudo suporta, que o amor tudo crê. Ó Deus, dá-nos um coração igual ao Teu, pronto a amar, pronto a perdoar. Sim, Senhor, para que a cada vez da nossa vida, quantas almas serão curadas. Senhor, nós estamos felizes contigo, Pai. Ó Deus, mas quantas vidas, ó Deus, estão nessa hora chorando, em depressão, em pânico, ó Deus, e precisamos fazer a Tua obra. Por isso, ó Deus, dá-nos, ó Deus, um coração pronto a amar e a perdoar. Eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém.